Eu sou Lucas Eduardo Amaral, fui graduando do curso de História, licenciatura na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, no Centro de Ciências Humanas e da Educação, a FAED. E vim apresentar o meu trabalho feito junto da professora doutora Luciana Rossato, que foi minha orientadora, que faz parte do projeto A Imprensa e os Jovens, representações sobre a juventude vinculada na imprensa brasileira, dos anos 1960 aos anos 2000. O objetivo da pesquisa seria investigar os discursos veiculados por órgãos de imprensa brasileira acerca da juventude, seus interesses, suas demandas e os espaços de atuação, entre os anos 1960 e 2000. Lembrando que esse projeto foi vinculado com mais bolsistas, eu fui apenas um deles. E cada bolsista tinha o seu recorte temporal e seu recorte midiático. Nossas fontes seriam revistas e jornais. Com revistas nós trabalhamos a revista Veja, isto é, Jornal Mundo Jovem. E os jornais foram Folha de São Paulo, o Globo, que foi o qual eu trabalhei, o Estado e o Diário de Catarinense, vinculados ao Estado de Santa Catarina, no caso. Cada bolsista também ficou responsável por um impresso. Como eu disse, o meu era o Globo. Nesse trabalho todo, nós também tivemos que fazer pesquisa e catalogação do acervo com que trabalhamos, para ter uma organização para que possamos fazer o material. No meu caso, eu trabalhei com o acervo digital, que era no acervo digital do site do Globo, que era uma busca baseada em palavras-chave, que normalmente eram jovens e juventude, mas acontecia de, por exemplo, procurar por crianças, mocidade, até mesmo palavras como delinquência ou baderneiros, que já tinham um teor mais vinculado com a juventude num teor negativo. Mas também foram trabalhados com acervo físico, como a busca manual a partir da leitura de revistas e de jornais. Esse material poderia ser, por exemplo, procurado em bibliotecas, como a Hemeroteca Catarinense, que fica na Biblioteca de Florianópolis, onde os bolsistas produziam tabelas, tiravam fotos do seu material, subiam online para ter uma organização e poder consultar o material, e separando por título, a data que foi publicado o material, o subtítulo, o resumo, o teor, se era positivo ou negativo. O meu trabalho se chama Transviados, Barbadinhos e um Fenômeno. A juventude no jornal O Globo durante os anos 1964 e 1968, que é o qual vou apresentar hoje agora, que como dito foi minha orientadora foi a professora doutora Luciana Rossato. O objetivo do meu trabalho: ou investigar os escritos do jornal O Globo e de que maneira retratavam a juventude em suas reportagens durante os anos 1964 e 1968. Um detalhe: esse marco temporal foi escolhido por conta do ano da implementação do golpe militar civil no Brasil, que foi no dia 31 de março de 1964, até 1968, quando foi o ano das grandes manifestações juvenis, mas também por conta da implementação do Ato Institucional 5 no Brasil, que foi quando a imprensa começou a sofrer uma grande censura no país. Um enfoque ele é dado no discurso de negativação dessa faixa etária, buscando suas raízes, mas também avaliando os momentos que houve uma positivação e sobre qual a intenção dessa positivação. Em suma, buscar quais os interesses dos jornais em retratar uma juventude negativa ou no modo positivo, para saber qual seria o pensamento do jornal e qual seria a base desse pensamento. Bom, vamos falar das fontes. O jornal o Globo, ele tem edições matutinas e vespertinas. Isso durante os anos 1964 e 68, ao qual eu pesquisei. Não sei se hoje em dia o jornal ainda trabalha com essa mesma edição, ainda mais que hoje já existe uma versão muito mais digital do que impressa, de circulação. Foram pesquisados nesses dois modos de publicações, e mesmo não diferindo muito uma edição da outra, sempre tinha algumas reportagens a mais. Ao total, de todas as reportagens analisadas, foram selecionadas 27 que se encaixavam mais no teor da pesquisa. E para poder pesquisar elas, eu usei dos aportes teóricos de Giovanna Levi e João Cláudio Schmidt, que trabalham muito com a história da juventude, com Tânia Regina de Luca, que trabalha muito com a imprensa no Brasil, e Rodrigo de Pato Samota, que trabalha muito com o discurso anticomunista, muito presente durante a ditadura militar no Brasil.
Bom, segue agora uma foto de uma das tabelas que foram feitas para o trabalho. Elas eram divididas em data, edição matutina ou vespertina, o número da página que estava selecionada a reportagem, o título, o resumo, quem fala a reportagem, quem escreve, se a reportagem tinha um teor positivo ou negativo acerca da juventude, se a reportagem possui imagens e se possui grande destaque na folha. Essas categorias foram criadas juntos de mim e da professora Luciana Rossato, de acordo com o que pensamos ser relevante para uma reportagem estar no jornal, assim como o que lemos junto de Tana Regina de Luca, que falava sobre como o impresso seria organizado no Brasil, com base na folha, na capa, na imagem. Como vocês podem ver, algumas edições não estão preenchidas por algumas lacunas não estão preenchidas porque nós não tínhamos essa informação. Às vezes não tinha o nome da pessoa que escrevia, às vezes não tinha uma imagem, às vezes não possuía grande destaque, ou às vezes mesmo não possuía nenhuma edição matutina ou vespertina no jornal. Mas as questões mais relevantes, como a data de publicação, o ano, o título e o resumo, não foram todos completos, porque não poderia faltar, seria o básico para uma reportagem estar sendo publicada. No primeiro momento, trabalhamos sobre a Globo e a juventude política, quando a Globo falava da juventude em um tom mais política. Eles pregavam um padrão de geração ideal, uma continuidade das gerações anteriores, uma geração que seria perfeita, de acordo com o viés do jornal. E nesse tom existia muito. Você via muita questão do anticomunismo, por conta das tensões que o mundo vivia no momento, pela Guerra Fria. A questão de uma guerra implícita entre Estados Unidos e a União Soviética, que impactou também no golpe civil-militar no Brasil. E isso era nítido no jornal, era muito explícito. O Globo ele tinha perspectivas conservadoras, financiadas pelas publicidades e pelas empresas que eram aliadas a si. E você podia perceber muito bem esse tom, porque ele tecnicamente era pago para estar propagando esses ideais. Não só nas juventudes, mas em muitos grupos. E na juventude você vai ver isso bem explícito no comportamento que pregava sobre uma juventude ideal que não se envolvia com políticas mais vinculadas à esquerda. O jornal ele tinha um monopólio sobre as mídias impressas no Brasil, porque na época existiam apenas 3 grandes jornais no Brasil de grande circulação, e o Globo era um deles. Ele vai apresentar um discurso ambíguo sobre o comportamento juvenil baseado em modelos de aprovação imposta por uma geração anterior da juventude do ano de 1964 a 68. A vinculação das notícias ela tentava muito uma aproximação com o leitor. E esse leitor geralmente eram pessoas de classe médias, alfabetizadas, que tinham um aporte intelectual mediano ou maior que as classes menos favorecidas no Brasil. Ou seja, que tinham tecnicamente condições, sabe, de comprar um jornal, de estar sabendo o que acontecia no Brasil e no mundo. Em muitos momentos eles tinham um tom mais informal, com uma aproximação da linguagem popular, defendendo mais a família, um comportamento, digamos, da juventude que era considerado baderneiro, que não era apropriado para jovens religiosos, e o que fazia acontecer essa aproximação. O modelo das reportagens era o título e o lead que seria um resumo breve da reportagem para atrair o leitor a continuar a saber mais sobre ela. Eles já tinham uma introdução de práticas ditas legítimas no seu discurso, ou seja, do que eles aprovavam ou não aprovavam em relação à juventude. Num primeiro momento é relatado um problema com a juventude, ou seja, quais juventudes eles não aprovavam, que, como dito, eles negativavam muito essa juventude envolvida em política e também tratavam muito de grupos que eram envolvidos em políticos. Um exemplo, a UNE. Introduzia termos como transviados, rebeldes e delinquência, e também tinha uma questão de um ressentimento adulto, de adultos que, por não talvez não terem aproveitado extremamente sua juventude por variadas questões, sentiam um ressentimento de jovens que gozavam da própria juventude. Mas muitos adultos falavam em nome dessa juventude e não se via a juventude falando sobre si nesses impressos.
Existia uma contraposição do estilo de vida entre os dois e associavam muito a uma juventude desviada, como o filme Juventude Transviada de 1955, ao qual falavam de um comportamento ao estilo James Dean, que era um jovem rebelde retratado nesse filme. Mas também eles falavam de um potencial juvenil muito bom, que eles poderiam ser uma força consumidora. Usavam termos como teenager, high school ou American Way of Life, que era uma juventude consumidora. Uma juventude que também buscava autonomia financeira sem depender do pai e que também se apoiava mais no trabalho do que na militância. E também, claro, que falavam muito bem de uma juventude cristã que era um exemplo de civismo, que normalmente era uma juventude que não se envolvia com política, mas que gostava de correr atrás dos seus interesses financeiros sem se envolver muito com bagunça, mas mais envolvida com trabalho. Aí um exemplo das reportagens sobre a UNE que gastava milhões com subversão a serviço do comunismo internacional, o que eles diziam, de 64. Jovens Barbadinhos, de 66, que falavam sobre jovens que tinham um estilo visual que não eram considerados muito bonitos para o jornal e também associavam esse visual com um modelo delinquente de vida. E aí ele também fala que sobre a delinquência juvenil em 65, que é um problema que atingia para países ricos e pobres, mas também falava a juventude americana dos beats à vista, que era uma juventude que se divertia, que tinha um estilo mais moderno, mas que também precisava ficar esperto em relação ao seu comportamento, o que era um comportamento aprovado para essa juventude dos beats. E essa é uma reportagem de 68 muito interessante. A nossa juventude e eles usam três cifrões. Sobre uma juventude que corria atrás do seu dinheiro, que trabalhava em até dois empregos, porque não queriam depender dos pais, mas queriam realizar os seus sonhos por si própria. E também uma juventude, isso em Minas Gerais, uma juventude que daria uma lição de civismo em relação à marcha para a família num termo mais cristão. E essa é a bibliografia que eu utilizei, como eu cito como os principais, Tânia Regina de Luca, Giovanni Levi, João Klaus Schmidt, mas também como Edivaldo Costa, sobre a ditadura no Brasil, Flávio Munhoz Soviati, que foi muito importante também para o meu trabalho sobre uma juventude religiosa no Brasil em tal período, e como Kátia Braghini também, que falava sobre a juventude e o pensamento conservador no Brasil em relação. É isso, muito obrigado.